Olá, meu povo! Vamos continuar aqui agora, resolver o kit 3 de Matemática 2. Kit 3 de Matemática 2. Então, o kit 3 de Matemática 2 vai trazer alguns conceitos e definições que vocês precisam aprender ou relembrar. O primeiro conceito é o conceito de triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é um triângulo que tem três lados com o mesmo tamanho. Deixa eu fazer bonitinho aqui, que eu tenho uma figurinha aqui, eu não posso perder essa oportunidade de usar esse instrumento que eu tenho aqui. Então é um triângulo que tem três lados com o mesmo tamanho. Tudo bem? Ou seja, o tamanho desse lado é igual ao tamanho desse lado, que é igual ao tamanho desse lado. Se os três lados são iguais, isso implica em dizer que os três ângulos internos também são iguais. Mas a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Mas, se cada triângulo tem três ângulos internos, quando eu divido 180 por 3, eu chego à conclusão de que cada ângulo desse vai valer 60 graus. 60 graus. Tá? Então, vou explicar para vocês aqui. Eu vou ler aqui, ó. O triângulo equilátero é um tipo de triângulo que possui três lados congruentes, ou seja, a mesma medida. Além dos lados, os ângulos internos desse triângulo apresentam as mesmas medidas, foi o que eu já expliquei. Três ângulos de 60 graus, dos quais totalizam 180 graus. Lembra que a soma dos ângulos internos sempre é 180 graus. Lembre-se de que os triângulos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de retas, as quais são chamados de polígonos, tá legal? Qualquer figura fechada é chamada de um polígono. No caso, se esse polígono tem três lados, o nome desse polígono é um triângulo. E se tivesse quatro lados, professor? Então seria quadrilátero. Ah, tá. E se tivesse cinco lados? Se tivesse cinco lados, seria um pentágono. Ah, tá. E se tivesse seis lados? Se tivesse seis lados, seria um hexágono. Ah, tá. Ou seja, cada polígono vai ter um nome, tá legal? Então, cada polígono vai ter um nome, assim, de 1 até o 15, cada um tem um nome, tá? Aí, depois, quando os polígonos ficam com muitos lados, nós simplesmente nos referimos a polígonos de 20 lados, por exemplo. Não de 50 lados, por exemplo. Só uma curiosidade que eu falei, tá? Fecha parênteses aí no que eu falei e vamos voltar aqui para os nossos triângulos. Então, falamos dos nossos triângulos equiláteros. São triângulos que têm três lados iguais e três ângulos internos iguais. Olha a figurinha. Esse aqui é o lado. Isso aqui também seria lado, mas aqui, olha, quando você divide ao meio, esse segmento que forma 90 graus, que toca o vértice A, é chamado de altura, tá? Então ele dividiu esse lado aqui ao meio, metade de um lado e metade de outro. Vamos falar sobre tipos de triângulos. Tipos de triângulos. Além dos triângulos equiláteros, existem outros tipos de triângulos. Vamos relembrar aqui. Quais são esses triângulos? Triângulos isósceles. O que é um triângulo isósceles? Triângulos isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. Esse lado é igual a esse. Se aqui vale 10 centímetros, aqui também vale 10 centímetros e aqui qualquer valor, tá? Mas todo triângulo que tem dois lados iguais, o nome dele se chama triângulo isósceles. Tem a explicação aqui, ó, apresenta dois lados iguais e um diferente, tá? Dois ângulos internos são congruentes.
Pronto. Vamos agora ao triângulo escaleno. O que são triângulos escalenos? São triângulos que têm 3 lados diferentes. Por exemplo, aqui é 3, 4 e 5 centímetros. 3, 4 e 5 centímetros. Se cada lado tem um valor, o nome dele é triângulo escaleno. Vamos à leitura. 3 lados e 3 ângulos internos são diferentes. Tá legal? Agora, os triângulos também podem ser classificados em relação aos ângulos internos. E em relação aos ângulos internos, ele vai ter nomes também. Se um triângulo tem um ângulo de 90 graus, o nome dele é o quê? Triângulo retângulo. Se esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, em relação à característica interna, ele é triângulo retângulo. Em relação a características externas, ele é um triângulo escaleno. Como assim, professor? Ele não tem um ângulo de 90 graus? Se ele tem um ângulo de 90 graus, o nome dele é triângulo retângulo, formado por um ângulo reto. Se os 3 lados são diferentes, o nome dele é triângulo escaleno. Então, quando você se refere a um triângulo, você tem que classificar ele em relação às características externas, ou seja, dos lados, e as características internas. Tá legal? Continuando. Triângulo obtusângulo. É um triângulo que tem um ângulo maior do que 90 graus. Leitura. Formado por 2 ângulos internos agudos, menor do que 90 graus, e um ângulo interno obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Por exemplo, esse triângulo aqui. Suponhamos que aqui vale 120 graus. Se o triângulo tem um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus, o nome desse triângulo é triângulo obtusângulo. Triângulo acutângulo, formado por 3 ângulos internos menores do que 90 graus. Olha para esse triângulo aqui, olha para este triângulo aqui. Todos os ângulos aqui é de 60 graus, 60 graus, 60 graus e 60 graus. Ou seja, todos os ângulos são menores do que 90, então o nome desse triângulo é triângulo acutângulo. Agora vamos lembrar 2 conceitos, que é o conceito de área e o conceito de perímetro. A área é a área de uma figura plana representa o tamanho de sua superfície, tá? Área. E o que é perímetro? Perímetro é a correspondente à soma de todos os lados de uma figura geométrica. Vamos aqui fazer um exercício. Olha, perímetro de um triângulo retângulo. Para calcular se o perímetro de um triângulo retângulo ou qualquer triângulo, assim como em qualquer outro polígono, basta realizar a soma de todos os lados. Como ele possui 3 lados, então o seu perímetro é calculado por, se um triângulo tem 3 lados, se um triângulo tem 3 lados, se um triângulo tem 3 lados, por exemplo, assim, olha, onde aqui eu chamo de A, aqui de B e aqui de C, o perímetro é a soma de A, B e C. Ok? Vamos fazer aqui um exemplo. Calcule o perímetro do triângulo retângulo a seguir, sabendo que as medidas dos seus lados
foram dadas em centímetros. Olha aqui, olha a figura. 3 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros, 5 centímetros. Se você soma 3 mais 4 mais 5, a resposta é 12 centímetros. Então, vamos calcular exercício 1. Qual é a área de um triângulo? Qual é a área do triângulo? Pessoal, lembrando que para calcular a área de um triângulo tem uma fórmula. E a fórmula a área é base vezes altura divididos por 2. Isto é uma fórmula e você precisa saber que a fórmula para calcular a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então vamos calcular aqui qual é a área desse triângulo. Então a área vai ser igual. Geralmente, pessoal, a área a gente indica por letra maiúscula, tá? Então a área vai ser igual. Quem é a base? A base é o 15. Então vai ser 15 vezes. Quem é a altura? A altura aqui, olha, é o que forma 90 graus. Ixi, ficou ruim demais. A altura aqui, ó, é essa daqui, ó. Tá legal? Então a base vezes a altura, que é 20, dividido por 2. Esse 2 faz parte da fórmula. Então quanto que vai dar essa conta? 15 vezes 2. 15 vezes 2 está dando 30, mais um zerinho. Então 15 vezes 20 é 300, dividido por 2, está dando 150. 150 metros quadrados. Tá legal? 150 metros quadrados. Por quê? A unidade de área é metros quadrados aqui, porque estava dando tudo em metros. Vamos ao exercício 2. Qual é o perímetro do triângulo? O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, perímetro vai ser 150 mais 150 mais 75 mais 75. E aí você soma isso. 150 mais 150 é 300. 300 mais 150, 450 metros. Professor, mas e esse valor aqui? Esse não precisa. Por quê? Porque perímetro é a soma dos lados. É só o que está fora. Tudo bem? Então é isso, meu povo. Olha, eu sempre recomendo aqui alguns vídeos de outros professores. Se vocês tiverem tempo, poderem assistirem, tá? Se você jogar lá no YouTube, lá, ó, como calcular a área e o perímetro, você vai encontrar essa referência, tá? Coloquei esta referência e esta outra aqui também, área de triângulo. É isso, gente. Estamos juntos, eu sou o Recomeço, bons estudos. Qualquer dúvida aí me procura aí. Manda mensagem aqui no meu WhatsApp, no privado ou no grupo, preferencialmente no privado, que eu tiro a sua dúvida especificamente. Ou então na nossa sala de aula, tá legal? Se você me manda aqui no WhatsApp, eu posso responder mais rápido, tá? Porque a nossa aula é só, né, quinta e sexta-feira, né? É isso, meu povo. Forte abraço, bons estudos, fé e força e foco. Estamos juntos, é só o recomeço. Até mais. Agora que você chegou ao fim de mais um vídeo, eu quero te desejar do fundo do meu coração parabéns pelo seu comprometimento, parabéns pelo seu empenho, parabéns e continue assim. Compartilhe, curta e se inscreva no canal. Estamos juntos e é só o recomeço. Forte abraço!